Sabe aquele cansaço absurdo no fim do dia, mesmo que você não tenha feito absolutamente nenhum esforço físico? Você passou o dia inteiro sentado no escritório ou em casa, mas a sua mente correu uma verdadeira maratona. Você se deita na cama exausto, querendo apenas descansar, e de repente seu cérebro decide reprisar uma conversa de 3 anos atrás, analisando cada palavra que você disse. Ou pior, começa a criar cenários trágicos e complexos para problemas que nem existem ainda. Se você perde o sono com frequência porque não consegue simplesmente desligar a cabeça, preste muita atenção neste vídeo, porque o que eu vou te revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor dizem coisas como: "Você pensa demais, relaxa, vai viver a vida", como se fosse apenas apertar um botão de liga e desliga. Mas e se eu te disser que esse seu suposto defeito é na verdade um indicativo de algo muito mais profundo e poderoso? Aqui está o grande paradoxo do overthinker, da pessoa que pensa em excesso. Pessoas altamente inteligentes e emocionalmente conscientes costumam ser exatamente as mais exaustas. A exaustão profunda que você sente não vem do seu corpo, ela vem do excesso de processamento mental. É o peso invisível de notar tudo, de ler as entrelinhas, de antecipar problemas para proteger a si mesmo e aos que você ama. O paradoxo é um pouco cruel. A mesma engrenagem cognitiva que te faz ser uma pessoa incrivelmente empática, cuidadosa e capaz de resolver problemas complexos é exatamente a mesma que drena a sua bateria até a última gota. Você não está quebrado. Você não é apenas ansioso à toa. Mas a grande pergunta que fica é: por que o seu cérebro faz isso com você? Por que ele não te deixa em paz nem na hora de dormir? A resposta para isso está escondida em um mecanismo de sobrevivência que você provavelmente desenvolveu lá atrás, e a ciência tem um nome exato para isso. Quando você entender o que a psicologia descobriu sobre o porquê do seu cérebro estar sempre online, você vai finalmente parar de lutar contra si mesmo. Mas de onde exatamente vem isso e como desativar esse alarme? E aí, voltando àquela pergunta que deixamos no ar no final da última parte, por que o seu cérebro age como se estivesse sempre sob ataque? A psicologia tem um nome muito específico para isso: ruminação inadaptativa. E antes que você revire os olhos e pense: "Ah, lá vem mais um termo chique para dizer que eu sou apenas ansioso", calma. A história é bem mais profunda. Estudos conduzidos por universidades de peso, como Yale e Michigan, descobriram algo fascinante sobre pessoas que pensam demais. O seu cérebro não é defeituoso ou fraco. Na verdade, ele é excepcionalmente bom em uma coisa: reconhecer padrões e buscar significados onde a maioria das pessoas não vê absolutamente nada. O grande problema, o verdadeiro bug do sistema, é que o seu córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela análise lógica, fica hiperativo. É como se a sua mente fosse um supercomputador processando dados pesados em segundo plano, mas alguém esqueceu de instalar o botão de desligar. O seu cérebro simplesmente nunca recebe o sinal de que o perigo passou. A sua mente está, literalmente, sempre online. Mas por que ele ficou assim? Ninguém nasce pensando excessivamente a ponto de se esgotar. O excesso de pensamento, na grande maioria das vezes, tem uma raiz muito clara. Ele começa lá atrás, na sua infância ou na adolescência. Pense um pouco sobre a sua história. Você cresceu em um ambiente imprevisível? Talvez um lugar onde o humor dos adultos ao seu redor mudava do nada? Ou onde pequenos erros que você cometia tinham consequências desproporcionais e assustadoras? Se a resposta for sim, preste muita atenção nisso. O seu cérebro, que é uma máquina perfeita de sobrevivência, aprendeu uma estratégia brilhante para te proteger. Ele pensou: se eu conseguir antecipar todos os cenários possíveis, se eu conseguir ler a expressão facial de todo mundo e prever o pior antes que ele aconteça, eu estarei seguro. Entende o peso libertador disso? Pensar demais não é uma falha de caráter sua. Não é frescura. É uma adaptação de um sistema nervoso extremamente inteligente que precisou aprender a prever o caos para sobreviver. Você virou um mestre em antecipação. Só que agora você cresceu, o ambiente mudou, mas o seu cérebro continua operando no modo de sobrevivência. E o pior de tudo, existe uma substância química no seu próprio corpo que está, literalmente, te viciando em pensar demais. É por isso que é tão difícil parar. Existe uma armadilha biológica acontecendo aí dentro da sua cabeça agora mesmo, e ela divide o seu pensamento em 2 tipos:
Um deles é o seu maior superpoder, mas o outro é o que está destruindo a sua paz e sugando sua energia. Quer saber qual é essa armadilha invisível e em qual dos dois tipos de pensamento você está preso hoje? Lembra da armadilha biológica que deixei no ar? Pois é, o seu cérebro está literalmente te sabotando usando a substância do prazer, a dopamina. Funciona assim. Toda vez que você resolve um problema, o cérebro libera dopamina como recompensa. O grande truque é que para ele, não importa se o problema é real ou se você acabou de inventar na sua cabeça enquanto tomava banho. Ele é recompensado simplesmente pelo ato de pensar e analisar. Você cria um cenário imaginário trágico, pensa numa solução para ele e, bum, ganha uma dose de dopamina. Isso cria um ciclo vicioso fortíssimo. É exatamente por isso que quando alguém te diz "é só parar de pensar nisso", é neurologicamente inútil. O seu cérebro está viciado na ilusão do progresso mental. Aliás, se você está se identificando com isso e sentindo que finalmente alguém entendeu como a sua mente funciona, se liga nesse recado. Presta atenção aqui, tudo bem? Salinas, fala com eles aqui. Sou Daniel, eu que estou por trás desse canal. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Por sinal, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Isso aí me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo de neurociência, para a gente continuar evoluindo juntos, tá bom? Fez? Muito obrigado. Gus, segue daí. Valeu, Daniel. Like dado e inscrição feita. Vamos em frente, porque agora vem a parte mais importante. Nem todo excesso de pensamento é ruim. A psicologia divide isso em dois tipos. O primeiro é a ruminação reflexiva. Esse é o lado positivo. É quando você se volta para dentro para entender suas emoções e o mundo. Isso gera um nível altíssimo de inteligência emocional e autoconhecimento. É aquele diálogo interno produtivo que te ajuda a tomar decisões complexas. Já o segundo tipo é a ruminação sombria ou passiva. Aqui é onde mora o perigo. É focar no problema sem caminhar 1 milímetro para a resolução. É a preocupação paralisante, aquela autocrítica sem fim que causa insônia e ansiedade. A maioria de nós oscila entre os dois, e a linha divisória é quase invisível. Mas e se eu te disser que quem pensa demais esconde um superpoder raríssimo? Um talento que a ciência já comprovou, mas que, se não for domado, vira o seu maior fardo? Quer descobrir que superpoder é esse e a técnica exata para finalmente dar um descanso seguro para a sua mente? Lembra que eu falei sobre um superpoder raríssimo? Pois é, a ciência já comprovou isso. Um estudo publicado na renomada revista Psychological Science revelou algo incrível. Pessoas que ruminam muito, que pensam em excesso, possuem níveis altíssimos do que a psicologia chama de empatia cognitiva. O que isso significa na prática? Significa que você é uma pessoa extremamente perceptiva. Você entra em uma sala e consegue ler o clima emocional do ambiente em segundos. Você percebe quando o tom de voz de um amigo muda, nota microexpressões faciais e entende as nuances sociais que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Você tem um radar emocional potentíssimo. Mas aqui está o peso desse superpoder. Percepção sem resolução gera exaustão. Você capta todas essas informações, processa tudo isso, mas muitas vezes não há nada que você possa fazer a respeito. E é aí que a sua mente entra em curto-circuito, tentando resolver problemas que não são seus ou que simplesmente não têm solução lógica. A sua mente não consegue resolver todos os problemas apenas pensando. Algumas coisas precisam ser sentidas ou simplesmente soltas. E é aqui que entra a virada de chave. A técnica que vai mudar o seu jogo não é tentar forçar a sua mente a parar. Lembra da dopamina? Lutar contra o pensamento só o torna mais forte. A psicologia recomenda uma técnica chamada desfusão cognitiva. O segredo não é desligar a máquina, mas mudar a sua relação com ela. Em vez de se fundir com o pensamento e dizer "isso é perigoso, eu preciso resolver isso agora", você vai criar uma distância emocional. Você vai dar um passo para trás e pensar: olha só, o meu cérebro está gerando uma preocupação agora. Percebe a diferença? Você deixa de ser a vítima do pensamento e passa a ser o observador dele. Você tira a urgência. Pensar demais não é um defeito da sua personalidade, não é uma falha no seu caráter. É apenas uma mente incrivelmente ativa, inteligente e empática que aprendeu a ficar alerta o tempo todo em um mundo que um dia pareceu muito incerto. O seu desafio diário não é travar uma guerra para desligar a sua mente. O seu verdadeiro desafio é ensiná-la, com muita gentileza e paciência, que o perigo já passou, que você está no controle agora
e que finalmente ela está segura para descansar.